compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, sejamos todos protegidos e abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao progredirmos no tempo comum, muito importante, nos dedicarmos à leitura da Palavra de Deus, à liturgia diária. Todos os dias temos as missas e a igreja nos apresenta as Sagradas Escrituras, uma disposição que nos ajuda a melhor compreender tanto os Evangelhos como também o Antigo Testamento. Esse é um trabalho nosso, todos nós temos que nos dedicar a conhecermos a Sagrada Escritura. Isso nos ajuda um pouco a sair das bolhas de algoritmos de internet. Então, por exemplo, na internet, se você é um endividado e você procura vídeos de pessoas endividadas ou mais endividadas que você, para você se sentir bem, você só vai receber esse tipo de conteúdo até chegar o momento que você achar: não, está todo mundo devendo, está todo mundo endividado. Não é assim. Isso não é verdade, isso é uma falsa impressão de realidade, uma bolha que a internet te dá. Se você gosta do político X, você procura lá aquele seu político amado, e a internet só vai te dar elementos para justificar aquilo que você quer ouvir, porque a internet quer te manter mesmo, e aí você fica numa bolha e você passa a achar que aquilo é a realidade, que aquilo é normal. Isso acontece com todos os assuntos, sexualidade, das questões de imigração, das questões econômicas, tudo isso. E a igreja, a fé, Jesus, Moisés, não quer que você seja fruto de uma bolha, uma pessoa alienada, fora da realidade, que decidiu, como avestruz, enfiar a cabeça na terra e só olhar para si mesmo. Não, nós temos que olhar, não existem pessoas, grande sucesso financeiro, existem pessoas que conseguem educar seus filhos. Existem pessoas, você vai procurar aí coisas na internet sobre as crianças, onde essa geração está perdida, essa geração de hoje não sabe ler, essa geração. Aí você começa a pensar: não, então é normal que eu deixe meu filho sem ler, sem aprender, sem nada, porque olha aí, na internet. Mas você está sendo manipulado por um algoritmo que quer te manter preso em coisas que a internet sabe que vão prender a sua atenção. Então você quer se justificar assim para a pessoa divorciada, para a pessoa que é feminista, para a pessoa que é machista. Você vai sempre encontrar só elementos para justificar o que você quer ouvir.
E por isso é muito importante a gente se dedicar à escuta, né, da palavra de Deus, a ouvirmos a palavra. Você vai ouvir que você não quer ouvir. Você vai ouvir que você não está preparado para aceitar. Você vai ouvir não validação de coisas que você já traz dentro de si. Você vai ouvir coisas muito diferentes, porque a realidade é assim, é muito diferente do que você espera. Então por isso, né, saímos dessas bolhas, né? A pessoa em determinado nicho de sexualidade, quando ela entra na internet, ela passa a agir, não, que todo mundo é assim. A pessoa envolvida em situações de sexualidade, procura a internet, ela acha, não, todo mundo faz isso aí. Nem todo mundo faz aquilo. Você está procurando o que você quer ouvir, você está sendo controlado por máquinas e robôs para te levarem a concluir determinadas coisas que não são verdadeiras. Por isso a necessidade de a gente participar de uma comunidade, né, de a gente participar, de conhecer as pessoas, de estarmos envolvidos na vida real. Isso, né, se você desistiu da sua vida, não, minha vida é sem graça, eu prefiro ficar só assistindo a influenciadora lá que deu um jatinho para o marido dela, que fica divulgando as bets, eu não desisti da minha vida, né? Meu marido é uma desgraça, minha mulher é feiosa, eu não quero saber disso, deixa eu viver só aqui na minha internet, assistindo a vida dos outros, né? Pode ser que você já desistiu da sua vida e esteja aí só vivendo vicariamente, né? Ou seja, de uma maneira remota, a vida dos outros. Mas lembre de seus filhos, tem misericórdia. Não tem filhos, seus sobrinhos, as pessoas que convivem com você, você tem uma responsabilidade de ajudar suas crianças. O que você mais encontra na internet são coisas de dizer, não, as crianças estão perdidas, as crianças de hoje não sabem mais nada, são burras, não sabem fazer mais nada. Então, isso vale aquela pessoa que está emburrecida. Para que eu vou me esforçar, vou ler a escritura, vou conhecer qualquer coisa mais? Todo mundo está burro mesmo. E não é verdade. Nossas crianças já têm uma formação deficitária nas escolas públicas, né? A gente só manda nossas crianças para a escola pública porque não podemos pagar uma escola melhor para elas. Então, por isso é tão importante a gente saber que nossas crianças já estão em desvantagem, grandíssima desvantagem. Aqui mesmo o prédio da escola é alugado para uma escola rica e não pensa, durante toda a pandemia, os alunos ricos não ficaram um dia sequer sem aula. Eles têm toda a assistência possível, até mesmo para encaminhá-los depois para o college e tudo mais. Então, a realidade dos alunos e das crianças não é a mesma. A realidade das escolas públicas é miserável. Mas a gente, como migrante, precisa se submeter a isso. Nós precisamos dar um suporte melhor para as nossas crianças, né? De educação, de ensino, e buscar meios que elas possam se desenvolver melhor, porque senão elas vão ficar eternamente prejudicadas. Mas os bilionários querem convencer vocês que não preocupe com isso não. Todas as crianças do mundo estão burras. Todas as crianças do mundo não sabem mais ler, não sabem mais fazer contas. Isso não é verdade. A gente, né, não partilha esse princípio de bolhas, não viver numa bolhas, por exemplo, nichos, né, de imigrantes, né? Os imigrantes é muito pouco difícil, porque na internet vocês veem que os imigrantes
mas nós somos convidados a deixarmos preguiça. Ninguém vem aqui à igreja, nós estamos aqui para dormir. A gente vem à igreja, se aproxima de Deus, nas seitas aí, essas coisas, as pessoas vão, deitam aí, não é para deitar, ninguém está aqui na igreja para deitar, acordados. Vamos aproximar-nos da palavra de Deus, a palavra em inglês para a liturgia, nós usamos a palavra ainda da raiz grega, mas os americanos traduzem a palavra liturgia, e a palavra liturgia significa serviço. Vocês podem ver, muitas vezes nas placas das igrejas americanas está serviço, eles pedem os horários do serviço, o culto, eles chamam de serviço. Isso é a tradução da palavra liturgia. Nós estamos aqui para dormir, nas seitas você vai aí, você deita no banco, você deita no chão, não, aqui não, ninguém está dormindo. Estamos prestando um culto, um serviço a Deus, que passa pela aproximação da sua palavra. Não gosto, não quero ouvir, não sei o quê. Faça o seu próprio trabalho. Só você entrar aí na sua internet, que às vezes usamos de maneira tão ruim, para todas as leituras, antes de chegar aqui na missa, é muito fácil que qualquer um saiba quais são as leituras que vão ouvir, quais os textos que a igreja está nos apresentando durante esses dias. Você está aí com um folhetinho na sua mão, não quer prestar atenção no que não queria? Não tem problema, pega aí seu folhetinho, traga sua Bíblia, vá meditar. Ninguém é obrigado a prestar atenção no papo, mas todos somos obrigados a nos aprofundarmos na palavra de Deus, todos. Então, por isso, nós vemos que a palavra de Deus, ela primeiramente faz um louvor, uma glorificação da lei, como foi cantado no Salmo. A lei, ela nos foi dada por Moisés. Por mais que você deteste e não queira saber da Sagrada Escritura, lembrarmos que todo o sistema jurídico que nós temos, que nos protege a nós imigrantes, que garante que quem te contratou vai te pagar, que não deixe que as pessoas te mandem para a fazenda delas para trabalhar como escravos, porque se pudessem, muitas pessoas te trancariam lá dentro da casa delas. Agora você vai entrar aqui na minha casa porque você está aqui imigrante ilegal e você vai para a minha casa. Primeiro que nós não somos imigrantes ilegais, não existe esse conceito de imigrante ilegal. E depois, ninguém, o ser humano não pode ser considerado ilegal, vivendo e trabalhando. O trabalho é digno, e dignifica a pessoa humana. E depois também porque nós temos leis que protegem o trabalhador. Mas quem criou essas leis? De onde saíram? Foram os milionários que criaram as leis. Então onde? Os milionários querem, como falava aí, por exemplo, na internet, você entra numa bolha e desapareça. Você se acaba, você se dane. É isso que os milionários querem. Durante a Revolução Industrial, aqui nos Estados Unidos, vocês veem muitas fábricas fechadas, aqui mesmo perto dos rios. Os rios são todos poluídos até hoje. Por quê? Porque essas fábricas dos milionários acabaram com o rio que não é propriedade deles. As pessoas que trabalharam nessas fábricas, todas elas morreram muito jovens. Os primeiros imigrantes que chegaram aqui morreram contaminados com fogo. Quantas, depois pega aí a sua internet e vocês vão ver em quantas fábricas aqui nos Estados Unidos centenas de pessoas morreram queimadas em incêndios. Por quê? Porque não se colocava os dispositivos necessários para a segurança dos trabalhadores. Os que trabalhavam nas minas de carvão morriam porque os milionários, os magnatas, glorificados aí em filmes como o Titanic, o Great Gatsby e todos esses filmes, onde os milionários eles dão
uma nova versão repaginada deles nos filmes de Hollywood e se apresentam completamente bonzinhos. Mas essa gente só quer explorar os pobres. E se nós temos leis que garantem os direitos mínimos dos pobres, é graças a Moisés, é graças à Bíblia, é graças à lei. Quer você goste ou não, quer você ame a Deus ou não, o sistema jurídico ele é todo baseado na lei. Até bem pouco tempo aqui nos Estados Unidos, em todas as cortes tinha um monumento, ou de mármore ou de bronze, a Bíblia, porque todo o sistema jurídico ele é baseado na Bíblia, em Moisés, em Deus que nos deu a lei. Então por isso nós vimos, o Salmo 118 é um louvor à lei, Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis, detesto os caminhos da mentira. Então aqui a lei ela é comparada com o caminho. Os primeiros cristãos, eles antes de se designarem como cristãos, eles se designavam como aqueles que pertencem ao caminho. Vocês lembram quando Jesus curava o paralítico, quando Jesus curava uma pessoa que não podia andar, e está lá os evangelistas dizendo, e ele então se levantou e passou a segui-los no caminho. O caminho é uma das descrições da lei. E a palavra de Deus também nos apresenta, como nós temos aqui hoje, grande Salomão, filho de Davi. Ele construiu um templo em Jerusalém, ele construiu a biblioteca, ou seja, a lei, principalmente os livros da sabedoria, a Bíblia, ela possui elementos de várias outras nações circunvizinhas, ou seja, a Bíblia não é propriedade de uma nação. Essas pessoas pouquinhas, que querem se dizer muito conhecedoras da Bíblia e que se enrolam com a bandeira de Israel. Não, a Bíblia tem muitos elementos multiculturais que pertencem também a outras culturas. Por exemplo, o relato do dilúvio. O dilúvio não pertence exclusivamente à Bíblia. Ele está em várias outras culturas, em várias outras nações. E como dizia também, especialmente os livros da sabedoria, eles têm coletâneas de princípios jurídicos de várias nações. A Bíblia não é propriedade de uma nação exclusiva, e a Bíblia, muito menos, ela defende o nacionalismo, porque várias vezes, em várias circunstâncias, a Bíblia, ela se apresenta, ou apresenta a salvação como para todas as nações. Então o rei Salomão, ele havia nesse momento ali, não sei se vocês prestaram atenção na primeira leitura, por isso que é muito difícil, às vezes as pessoas falam, do que foi falado ali? Não, nem sei, nem me interessa. Se você não prestou nem atenção no que foi dito na primeira leitura, abre seu celular, vai ver seu Facebook, outra coisa, porque realmente você não vai se interessar no que vai ser dito. O rei Salomão, ele havia se casado com a filha do faraó do Egito, com uma princesa egípcia. Eram simples alianças, Hoje a gente vê os pais gostam de vestir seus filhos de princesinhas, de chamar, minha filha é uma princesinha. Os reis usavam suas filhas de moeda de troca para garantir benefícios financeiros para o seu país. Então casavam suas filhas com nobres de outras nações para garantir alianças comerciais entre os países. Então o rei Salomão, rei do povo de Deus, se casa com uma estrangeira. Claro que ela traria todos os elementos da religião dos egípcios para dentro do templo. Até hoje, a religião egípcia, as religiões egípcias antigas, têm influência. Quantos
Quantos elementos dos cultos egípcios os jovens hoje estão aí nas suas roupas e tantas coisas, todas essas coisas têm muita influência ainda hoje. Então, por isso, vocês imaginam o quanto o culto dos egípcios era influente na antiguidade. E mesmo assim, o rei Salomão havia se casado com uma princesa egípcia, traz todos esses elementos estrangeiros para dentro do templo, e ele faz, nesse momento, uma prece a Deus, pedindo sabedoria para guiar o seu povo, sabedoria prática, nas práticas do dia a dia. E mesmo corrompido como já estava, Deus concede o pedido. Ou seja, desde a antiguidade, a religião nunca teve esse conflito que as pessoas criam de imaginar um povo puro, um povo ou que Deus teria se aproximado por ser um povo sem nenhum tipo de mancha ou pecado. Nós acabamos de ouvir Jesus dizendo que o reino dos céus é como alguém que lança a rede na praia e essa rede apanha todo tipo de peixes. Ou seja, pessoas de diferentes culturas, de diferentes valores, de diferentes... Jesus, ele tinha já consciência de que não era sua intenção formar aqui um grupo de bonzinhos, um grupo de santinhos, um grupo de menezinhos. Não, isso não existe. Onde tem ser humano, tem tudo que é tipo de problema. Por isso ele fala, assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os maus. Jesus nunca fala de separar maus de bons, porque não tem ninguém bom. Ninguém aqui é bom, ninguém. O próprio Senhor diz: agora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, então não se engane. Bom é somente Deus que se é a cabeça. Dizem a Jesus assim: bom mestre. E Jesus imediatamente corrige a pessoa: quem te disse que eu sou bom? Ninguém é bom. Embora sabemos que Jesus é a bondade em pessoa, mas como ele se fez semelhante a um de nós, ele não permite ser chamado de bom. Então, nesse mundo cheio de culto a pessoas, cheio de cultos, até mesmo a padres, a freiras e todas essas besteiras, que perda de tempo, a gente lembrar, quando você sair de casa para me subir, para ir para a igreja, lembrar: a igreja está no mundo, não tem ninguém bom aqui, ninguém. Por isso o Senhor fala que no último dia ele vai separar, os anjos serão enviados para separar os maus dos que são justos, os que conhecem a lei, os que procuram praticar a justiça, os que foram justificados pelo sangue de Jesus, os que foram perdoados pelo sangue de Jesus. Mas nunca se fala de separação de maus e bons, porque se for separar maus e bons, vai todo mundo para a fornalha, vai todo mundo para a morte. Então, você, cristão, fiel, não pode ser uma pessoa que desconheça esses elementos da fé. A rede do reino dos céus pega todos os peixes. Aqui dentro da igreja tem gente de todo tipo, não vou dar exemplo de pessoas que ficam ofendidas, mas espero que vocês entendam, entendedores entenderão o que eu estou falando. Então, não temos aqui o reino ideal, a igreja ideal, como muitas pessoas às vezes querem individualizar a igreja e a fé. Não, olha, o padre fez isso, olha, a fulana lá da igreja fez aquilo, e não sei o que, claro, e fizeram coisas muito piores, porque a igreja está no mundo. E daí se deve que todos nós devemos ter cuidado, todos nós devemos estar atentos em todos os lugares. Pedimos a Deus que nos conceda a graça da sua salvação e recebermos o seu perdão, que é o que a gente vem fazer quando a gente vem aqui na igreja.
Então, estarmos bastante atentos a essa necessidade de buscarmos o perdão de Deus, o sentido do culto, né? Eu não exijo muito, eu falo muito para a comunidade migrante da questão do confessionário e das confissões, por uma série de questões, né? Mas você que é imigrante, saiba que quando a gente vem aqui, a salvação, o que é salvação? Se alguém te perguntar, o que é salvação? A salvação é o perdão dos pecados. E Jesus nos prometeu e nos dá este perdão dos pecados, né? Lendo a Bíblia, você recebe o perdão dos pecados, tá? No manual de indulgências há muitas graças para quem lê a Bíblia, para quem reza o rosário, para quem vem a liturgia. Então existem muitas maneiras extraordinárias de recebermos o perdão de Deus. Louvado seja nosso Senhor